E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 100, de agosto de 1976. Essa história foi publicada 3 vezes, só em formatinho no Brasil até esse momento. A primeira vez em Almanac Marvel da RGE número 9, a segunda vez aqui nesse que a gente tem falado, Grandes Heróis Marvel da Abril número 24, e em X-Men Classic segunda série da Abril número 2. Uma coisa importante, aquilo que a gente vem falando, né? Essa edição vai ser republicada em formato grande, capa dura, pela Salvat em breve. Essa história aqui no Brasil se chamou Confronto no Espaço, pelo menos nas histórias publicadas pela Abril. É escrita pelo Chris Claremont, desenhada pelo Dave Cockrum e arte finalizada pelo Frank Chiaramonte. Como a gente vem falando, essas histórias não são tiradas do original da revista X-Men 100, elas são retiradas, essas publicadas pela Abril, são retiradas da revista X-Men Classic, e a X-Men Classic da onde sai essa edição é a X-Men Classic número 8. Tem aquelas páginas adicionais que a gente vem falando, desenhadas por outro desenhista, o desenhista que completa essas páginas nessa edição, eu não acho ele muito bom, o nome dele é James Sherman, mas a arte final ficou com um cara muito bom, bem conhecido aí, que é o Joe Rubinstein. Um errinho cometido aqui pela Abril no GHM 24. O Colossus chama o Alex Summers de Havoc. Esse é o nome do personagem em inglês, mas aqui no Brasil ele se chama Destrutor. Isso é arrumado aqui no X-Men Classic, segunda série, número 2. Nessa história ocorre uma cena que depois ia ser usada várias outras vezes nas histórias dos X-Men. O Wolverine ele fica meio esquisito, de repente ele vai lá e ataca uma pessoa, todo mundo fala, seu louco, seu maníaco, você matou essa pessoa sem nenhum motivo. E aí quando você vai ver, ou ela era um robô, ou ela era um alienígena, ou ela era... Então com os sentidos dele ele já sabia que era um impostor, ele vai lá e ataca sem avisar ninguém, todo mundo fica estarrecido, mas depois vê que na verdade ele agiu certo. Isso acontece quando ele estripa ali o robô da Jean Grey, a gente vai falar disso na história mais pra frente. Na edição original, o Stephen Lang, no fim da história, tenta fugir com a nave dele, se choca com uma parede ali da estação espacial e morre. Nas páginas adicionais que eles fizeram em 1986, a Jean consegue salvar ele dos destroços e a história fica alterada, eles salvam ele, ele não morre. Na história o que acontece é o seguinte, na história passada, né, os novos X-Men, ou seja, o Wolverine, a Tempestade, Colossus, Noturno e Banshee, dão de cara com os X-Men originais, Ciclope, Jean Grey, Anjo, Fera e Homem de Gelo, mais o Destrutor e o Polaris, estão todos ali e da forma como eles eram antigamente. O Ciclope estava com o visor antigo, a Jean vestida de garota Marvel. Então o Fera não estava todo peludo, estava na forma que ele era anterior, forma humanoide. Então todo mundo fica, quem são esses caras, de onde eles vieram? Começa ali um conflito entre eles. E o professor também está do lado desses novos X-Men, e ele levanta da cadeira de rodas e agride o Wolverine. A gente vai ver melhor essa cena ali no momento Logan. Então que o Wolverine coloca as garras para fora, vai para cima da Jean Grey e estripa ela viva. Todo mundo fica estarrecido, né? Como você fez isso? Na verdade é aí que ele revela que ela é um robô, assim como todos aqueles outros X-Men que eles estão enfrentando. Os X-Men originais eram todos robôs criados pelo Stephen Lang, como se fosse uma espécie de sentinelas, mas no formato dos X-Men. E aí a gente vê que o Ciclope, a Jean Grey e o Professor, os originais, estão presos numas redomas de vidro. O Ciclope consegue com seus raios destruir aquela redoma. O Stephen Lang tenta fugir, bate contra a parede, morre na história original. E os X-Men conseguem fugir no ônibus espacial. Mas eles entram numa área em que está acontecendo uma tempestade solar, um lugar onde está havendo muita radiação, e eles não iriam sobreviver a essa radiação. Eles estavam sem trajes protetores dentro do ônibus espacial. O Dr. Corbeau acha que não há saída, porque essa radiação iria matá-los. Mas a Jean, ela diz o seguinte, não, eu consigo com o meu poder telecinético bloquear ou filtrar essa radiação, e com a minha telepatia eu absorvo o conhecimento do Dr. Corbeau para poder pilotar a nave e levo todo mundo em segurança até a Terra.
o Ciclope é veementemente contra, né, deixar a mulher que ele ama ali correndo risco, mas ela vai e joga um raio telecinético na cabeça dele e ele desmaia e colocam todos os X-Men, Dr. Corbeau, numa área ali onde eles estariam protegidos da radiação, e a Jean vai pilotando a nave por essa tempestade solar. Mas aí essa radiação parece que ela não está conseguindo contê-la, a radiação está invadindo a nave e a Jean acha que vai morrer ali, e a história termina assim. Momento Logan, vamos ver essa cena em que o Wolverine começa a discutir com o professor Robô, e o professor Robô se levanta, todo mundo fica assustado, né? O paralítico que se levanta e vai pra cima do Wolverine. Xavier, seu bastardo, eu quero algumas respostas agora, senão... Não fiquei impressionado, Wolverine. Santa mãe! Com a minha mente eu paraliso você, criatura, e aí demonstro o poder dos meus punhos! Por hoje é só, se inscreve aí no canal, compartilha e coloca comentário. E se você tiver alguma dúvida, manda pra cá, a gente responde aqui no vídeo, coloca seu nome ou dúvida que você tem sobre qual edição, que a gente responde aqui. Na próxima edição, X-Men 101, A Origem da Fênix, uma edição clássica. Até mais.